Mas tudo bem, gente? Sim ou não? E o feriado aí, como é que tá? Saiu o peixe lá? Só o pastor que não fica sabendo dessas coisas, né? Ninguém convidou o pastor para comer um peixe. A desculpa é, pastor, eu sabia, eu achei que só estava em jejum. Né? Saída pela direita. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, hoje eu quero trazer para você uma mensagem. Então, irmãos, é mais ou menos como que uma história, uma mensagem dentro da história que vai lhe fazer entender por que Sexta-feira Santa. O que existe de santo na Sexta-feira Santa? Será que são as trocas de presentes, ovo de Páscoa? Ou a santidade está, irmãos, em não comer carne vermelha? O que significa? O que há de santo na Sexta-feira Santa? Eu preciso conhecer junto com você o que? A origem da Páscoa. Você vai compreender que a obra do Senhor Jesus Cristo, ela é tão, correta, tão certa, tão planejada, que Cristo sabia de tudo, irmãos. Mas quando eu digo tudo, é tudo. Eu vou te mostrar aqui desde a origem, por que Sexta-feira Santa? E o que há de santo nela? Por que é tratado como um dia santo? E aí você vai perceber que muitas vezes nós estamos enganados na nossa caminhada, quando nos esquecemos do que realmente estamos fazendo aqui, irmãos. Do que realmente está acontecendo. Nos esquecemos de que a igreja, ela precisa voltar para o Senhor. Aqueles que vieram do Senhor precisam voltar para Deus, e o caminho é Jesus. O caminho é Cristo. Nós temos a condição de, através de Cristo, encontrar novamente o caminho da árvore da vida eterna. E é este o fruto que o Senhor Deus quer que eu e você comamos, para voltar para Ele, para estar com Ele e permanecer com Ele. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos iniciar aqui, lá na origem da Páscoa. Você faz ideia de onde começou? Faz ideia de onde começou? Misericórdia. Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, o capítulo é o 12. Vamos ler os versículos 2, 6, 7, 12 e 14. Vamos lá? Êxodo capítulo 12, verso 2. Diz: E este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Versículo de número 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes vendo o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. 14. E este dia vos será por memória. Celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo.
perpétuo. Aqui, irmãos, o Senhor, que já havia vindo triunfando sobre Faraó na terra do Egito, enviaria a 10ª e última praga, que era aquela então que daria ao povo a libertação total. O povo sairia completamente da terra do Egito. Eles seriam livres através desse último instante. Essa última praga era a morte de todos os primogênitos na terra do Egito, aonde a morte passaria. Primogênito é o primeiro filho de cada família, o mais velho ou mais velha de cada família. Esse, na terra do Egito, morreria neste dia. Esta era a praga que então, irmãos, selaria completamente a libertação do povo. E no mesmo instante que o Senhor enviaria a praga, ele também o que? Estabeleceu uma comemoração. No mesmo instante que ele enviaria a praga, ele estabeleceu uma cerimônia. E essa cerimônia seria chamada do quê? Páscoa. E quem sabe lendo, você não encontrou a palavra Páscoa no seu sentido real, no seu sentido etimológico. O que é isso, pastor? Estudo dos nomes. Por que Páscoa? O que quer dizer Páscoa? Então veja que aqui o Senhor Deus ensina, nesse versículo de número 3, ele diz: falai, olha isso, a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, e um cordeiro para cada casa. Então, a Páscoa diz o que? Versículo 3, diz o primeiro mês, chamado mês dos judeus. No primeiro mês, não é isso? Toda a congregação, aos 10 deste mês, que era o primeiro mês no calendário dos judeus, para eles, agora seria o primeiro, seria chamado mês de Abib, tá? Conhecido como Abib. No dia 10, o que eles precisariam fazer? Pegar o cordeiro e guardá-lo. Cordeiro sem mancha, sem mácula, o cordeiro que? Perfeito. E ele seria sacrificado quando? Ao 14º dia deste mês. No mês de Abib, o cordeiro no 10º dia seria escolhido, perfeito, e já seria separado. E até o 14º dia, cuidado, para que neste dia 14º ele fosse o que? Sacrificado. Seria sacrificado, e a Páscoa, irmãos, então seria o cordeiro sacrificado, alimento para o povo, sangue aspergido nas portas, e quando o Senhor Deus diz o que? Eu passarei por cima. Então a Páscoa é o que? O dia em que o Senhor passou por cima. Passar por cima é o significado da palavra Páscoa. O dia que ele passou por cima. E a morte, ou a praga da mortandade, a morte dos primogênitos, não entraria no lar onde houvesse o que? A marca do sangue do... Então o sangue do cordeiro era que inibiria, ou não permitiria que esse espírito, esse anjo da morte entrasse em todas as casas que houvesse a marca do sangue do cordeiro, do animal inocente. Ali a morte não entraria. E assim então eles celebraram neste dia. Veio a praga, os primogênitos do Egito morreram, bem como o primogênito de Faraó, que foi quando então Faraó liberou o seu povo. Liberou os hebreus para ir embora da terra do Egito. Então esse dia ficou para eles em memória, perpétua, por todo o tempo de sua vida. Tá? Aí, irmãos, muitos anos depois, 2000 anos depois, o mês de Abib, uma época de Páscoa. Aí você vai em sua Bíblia até os Evangelhos agora, que nós vamos até o Novo Testamento. Lucas é o evangelista, o médico amigo, capítulo de número 2, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 2,
lá no versículo 40. Vamos lá, 39, nós lemos tudo. Diz aqui, verso 39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, a festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. E pensando, porém, que ele viria na companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviram se admiravam da sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então, preste atenção, um dia, 2000 anos depois desse período, um dia um menino de 12 anos foi celebrar a Páscoa. E depois de ver tudo acontecer no templo, desde o cordeiro sendo separado, o sacrifício, o sangue, a tradição do sangue sendo aspergido, ele começou a observar tudo aquilo naquele período, gente, que o sangue foi aspergido. Jesus descobriu qual era a sua missão. Quando ele participou desta festa já com 12 anos e vendo toda aquela cerimônia, tudo o que estava acontecendo, ele então descobre qual era a sua missão. Tanto que a sua família, os seus familiares voltam para a cidade de origem, mas Jesus fica onde? Em Jerusalém. Uma criança normal estaria o quê? Desesperada. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Estou sozinho, meu pai, minha mãe e tal. Estaria desesperada. Uma criança comum. Ele ficou aonde? No templo. Interrogando e também o quê? Respondendo algumas questões. É claro que esses doutores da época, estes homens, que eles eram soberbos, que eles eram pessoas que jamais aceitariam o ensinamento de outros, quanto mais de uma criança. Mas na cabeça deles, eles estavam o quê? Ensinando Jesus. Na cabeça deles, Cristo estava aprendendo. Como aprendeu muita coisa, mas Cristo também já estava o quê? Discutindo com eles. Ou seja, em muitas coisas, Cristo estava dizendo: mas isso? Mas isso funciona desta maneira. Ele estava transmitindo já a sua visão, porque aqui ele havia o quê? Ele havia descoberto qual era a sua missão. Tanto que quando sua família volta, sua mãe, seu pai, aparecem e falam: mas meu filho, como é que você faz uma coisa dessa? Nós estávamos o quê? Preocupados. E ele disse o quê? Por que estavam me procurando? Vocês não sabem que eu tenho que cuidar dos assuntos da casa de meu pai, ou dos assuntos de meu pai? Aí, irmãos, ele descobre qual é a sua missão, qual é o seu propósito, o que ele precisa fazer, como ele vai morrer. Porque agora ele está entendendo o significado da lei, o significado, irmãos, do sacrifício do cordeiro, o significado do sangue, da carne e de todas as coisas. Ele entende a sua missão. 21 anos depois. Quanto tempo eu disse?
21. Agora ele tem o quê? 33 anos. E está perto da sua última semana de vida. Da sua última semana de ministério e de vida. No último período, já lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, agora vamos ver o que acontece. Mateus capítulo 21. Na última semana, seria esta semana aqui, irmãos, para compararmos. E no domingo anterior nós tivemos o que aqui? Santa Ceia do Senhor. No domingo anterior, vamos lá? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 21. Você está em Lucas, volta aqui. Capítulo 21. O nosso versículo aqui, irmão, será versículo 4. Diz o quê? Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem, humilde, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram uma jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar o quê? Em cima. Ou seja, 21 anos depois, Cristo manda com que os discípulos façam o quê, gente? Uma semana antes de tudo acontecer, ou na semana do acontecimento, no primeiro dia dela, acontece o quê? Que ele manda os discípulos, pega um jumentinho, filho de uma jumenta, traz, porque agora eu vou entrar aonde? Em Jerusalém. A religião antiga, ou a religião de alguns, a religião do qual nós viemos, conhece muito bem isso. Que foi o domingo passado, nós conhecíamos como domingo de quê? Ramos. Por que o domingo de Ramos? Porque era o momento em que Cristo entrava em Jerusalém e eles colocavam o que no caminho? Ramos, né? De folhas, de coqueiro, de palmeira, e colocavam no caminho e ele vinha passando. Mas por que folha de ramos? Por que uma jumentinha? Por que tudo isso? Porque assim se coroavam os reis em Israel. Neste momento, o que o povo pensa? Agora sim, veio o Messias, veio o rei, vamos vencer Roma e Israel voltará a estar aonde? Na cabeça, na liderança de tudo. Por isso, quando ele entrou, disseram o quê? Eis quem? O rei dos judeus. Hosana. Hosana o que vem em nome do Senhor. Hosana. E ele foi passando, o pessoal colocando o ramo, e ele foi indo e foi entrando em Jerusalém. Aí ele entra no templo, purifica o templo, que é onde ele expulsa os mercadores daquele lugar, manda embora os que vendiam pombas, os que vendiam animais, porque eles estavam dizendo: estão fazendo da casa de meu pai covil, e aqui não é lugar disso. E depois que ele expulsa os mercadores do templo, ali alguns milagres acontecem. E ele começa a falar com o pessoal, as pessoas dizem: com que autoridade você faz isso? E ele começa a explicar. Alguns queriam o quê? Pegá-lo naquele momento para fazer o quê? Rei. Mas quando foram pegá-lo naquele momento para que ele fosse colocado para ser rei, irmãos, ele sumiu no meio deles. Simplesmente ele foi embora. Desapareceu no meio dele. Por quê? Porque aquele era o quê? O 10º dia. E se era o 10º dia, então ele mesmo fez o quê? Precisou se separar para o sacrifício. Porque o 10º dia o sacrifício era o quê? Separado. Para ser sacrificado quando? No 10º? Vocês estão entendendo? Ou está muito rápido? Está tranquilo? Então no 10º dia o sacrifício era separado. O 10º dia, dia 10 de Abib, que seria dia 10 de abril, para nós, o sacrifício era separado. Para ser sacrificado no dia
14, que era o dia 10º. Então ele não aceitou, ele não permitiu que o tomassem para que ele fosse rei. Ele mesmo o que, gente? Se separou agora para esse sacrifício. Aí o que ele faz? Ele chama os discípulos, diz o que? 22:7. 22:7. Lucas 22:7. Diz aqui: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrares na cidade, encontrarei um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Ali os discípulos preparam tudo. Gente, eles preparam a Páscoa direitinho, preparam tudo como era e como mandava Moisés, como mandou Moisés e como na tradição se fazia. Prepara o cordeiro. Com o passar dos anos, eles introduziram algo na ceia, que era o que? O suco da pura uva, conhecido como vinho, tá? Então o que acontece? Preparou o cordeiro, tudo, e ali o suco, e aí o que acontece, irmãos? É partilhado. É onde Jesus diz o que? A muitos eu esperei comer convosco esta ceia. Mas já tinham passado tantas, já tinham tido outras com os discípulos. Por que aquela? Porque aquela há um encontro, é um momento de transição, de mudança. O que é isso, gente? Onde o cordeiro morto encontra o cordeiro vivo. Jesus agora, ele tem o que, irmãos? Nas mãos o cordeiro morto. Por mais de 1000 anos, os animais sacrificados, aqueles cordeiros, representavam, sabe, o derramamento do sangue para a remissão, ou não para a remissão, mas para que os pecados fossem cobertos. Por 1000 anos, estes animais, ou o sangue desses animais, apontavam para Cristo. Agora Cristo está ali. Agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está neste lugar, tá? Então, o que acontece, irmãos? Nesse momento que chega Jesus, onde ele está com o Cordeiro nas mãos, o morto, e ele é o Cordeiro vivo, a partir desse instante, não se celebra mais, gente, a Páscoa. Não se diz mais celebração da Páscoa, mas sim o que? A comunhão, ou a ceia. A comunhão, ou então a ceia. Mas antes disto, Cristo faz o que naquele lugar? Ele chama os discípulos, lava os pés dos discípulos antes de comer o que? A ceia. Como quem diz, quem não tiver a humildade para reconhecer quem realmente é, quem não tiver a humildade para servir os seus irmãos, quem não tiver a humildade para ouvir, ele não vai participar da ceia. Ele precisa ser humilde para lavar os pés. E o outro, como Pedro, que falou: só não vai me lavar, precisa ser humilde para permitir ser lavado. Porque se o Pedro não é lavado, ele não participa do quê? Da última ceia. Então você entende que quando Cristo lava os pés dos discípulos, ele está mostrando que é necessário permitir que Cristo nos lave para que participemos da comunhão. Antes da comunhão, o que Cristo faz? Ele lava o pé dos discípulos e participa da Santa Ceia com todos. Faz ali, irmãos, a Santa Ceia
sabe, naquele momento, com todos ali presentes, serve a todos, tá? E aí começa o que, irmãos? A comunhão. Depois disso, terminou a ceia, o que Jesus faz? Ele vai ao Getsemane, aonde ele vai orar. Chama consigo 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e diz aqui assim: fiquem aqui e orem. Orem, porque o tentador ou o traidor já está vindo. A minha hora está chegando. Orem. E eles ficam ali e dormem. Cristo vai e ora. E diz o que? Pai, eu sei que eu vim para esta hora e esta hora chegou. Mas se for possível passar por isso sem que eu tome este cálice, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que não houve resposta de Deus. Deus não lhe disse nada, como quem diz, como quem, né, ensina, o único caminho é esse. Eu não sei se você já orou pedindo resposta de algo. Senhor, mas e isso, meu Deus, tem que mudar isso, e às vezes não vem resposta. Irmãos, tem coisa que não vai ter um outro caminho. Não adianta. Se Deus já falou pela sua palavra, se já está escrito, se Deus já mostrou, o caminho é aquele. Não adianta ficar, meu Deus, mas e isso, mas e aquilo. A questão é, você vai fazer ou não vai fazer? Que quando Cristo orou, se possível, passa de mim esse cálice, ele não estava com medo da morte, ele não estava com medo da cruz, ele não estava preocupado com os açoites, ele não estava preocupado com os maus tratos. A traição ele sabia que viria, que Pedro negaria, ele sabia, porque ele já tinha dito a Pedro. Não era esse o problema é que pela primeira vez em sua vida, em seu ministério, em sua caminhada, ele estaria separado de Deus. Porque naquele instante, ele carregaria os nossos pecados. Ele concentraria nele todos os nossos pecados. Por isso ele precisou morrer. Por isso ele precisou morrer. Ele concentrou nele todos os nossos pecados. Não veio resposta. E ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Ele falou: ora, porque o tentador já vem. Orem para que vocês não entrem em tentação. E ele voltou e orou. Foram 3 vezes. Nas 3 vezes os discípulos dormindo. Ele voltou e disse: vocês ainda dormem? Levanta. O tentador já está chegando. Ou seja, a minha hora chegou. E quando eles levantam, meu irmão, sai daquele lugar, o que acontece? Eles encontram já com quem? Judas, que vem com todos os soldados. Vem com todos os soldados, e Judas faz o que, gente? Dá um beijo em Jesus. Era o sinal. E o sinal era o que, irmãos? Era o sinal para que os soldados o prendessem. Isso já era qual dia da semana? Ele entrou em Jerusalém no domingo, tá? Passou a segunda, que era o primeiro dia, a terça, que era o 12º dia, a quarta, que era o 13º dia, e a quinta, que era o 14º dia. Era que dia então esse aqui, irmãos? Que dia era, gente? Quinta-feira. Pastor, está errado, não é sexta? Calma. Já vamos chegar lá. Era na quinta-feira. A exatamente meia-noite de quinta-feira, Cristo foi preso. Ele havia ceado na quarta, no 14º dia, e foi preso ali já na quarta-feira para a quinta, à meia-noite. E a partir deste momento, Cristo é o que, irmãos? Julgado, condenado indevidamente, julgado, condenado, e começa o que? O seu sofrimento. Na quinta, julgamento, madrugada, julgamento, e aí vem o período da manhã, entre as 9, onde ele, irmãos, inicia sua caminhada, e ele é crucificado e morto por volta das 3 horas da tarde. Tá? Para nós, irmãos, às 15 horas, a hora 9, onde ele é crucificado e ele é morto. Ou seja, ele é preso, começa o sofrimento às 9 da manhã, quando o cordeiro matutino
ele é sacrificado e é morto no momento em que o cordeiro vespertino é sacrificado. Mas a Bíblia diz que a Páscoa deveria ser celebrado qual horário? Na viração do dia, entre as 5:30 e as 6 da sexta-feira. Então, nesse momento, Cristo é morto, por volta das 15 horas da tarde. E só na viração do dia, um homem de coração muito bom, um homem político da época, José de Arimateia, o que ele faz? Ele vai até Pilatos, perde o corpo de Jesus, até Herodes, perdão, perde o corpo de Jesus, que ele então libera, ele é envolto num pano e colocado na sepultura. Então, deixa eu te explicar aqui algumas coisas. Primeiro, Jesus com 12 anos, ele descobre que tinha momento certo para morrer, como iria morrer, segundo a profecia. Com 12 anos ele descobre que tinha uma hora certa para morrer. E como ele morreria. Tá? Porque Daniel, na sua profecia, lá no capítulo 9, disse que era no ano 31, na metade do ano 31. Então ele sabia que na metade desse ano, né, na metade do mês, quarto desse ano, ele morreria, segundo a profecia. Então ele já sabia, irmãos, como ele morreria, mas sabia também o mês que morreria, teria que ser no mês de Abib, o mês que ele morreria. Sabia que dia ele morreria, que era o 15º dia do mês. 15º dia. Né? Sabia também a hora que ele morreria. Porque tudo estava escrito. Tudo estava escrito. Já havia a tradição. E como o Senhor havia exigido desde Moisés que a Páscoa fosse celebrada. Então Cristo sabia de tudo. Ano, mês, dia e hora. E como ele morreria. E sabe o que é bonito de tudo isso? Mesmo sabendo tantas coisas, sendo consciente, Cristo não deu um passo atrás. Sabe por quê? Porque o seu amor por mim, por você, o seu amor por nós, mesmo sem nos conhecer, era maior, gente. Mesmo sem nos conhecer, Cristo sabia tudo, o dia, o ano, o mês, a hora, o momento, tudo, tudo, tudo. Sabe por quê? Sexta-feira Santa, porque nesta sexta-feira, ou em uma sexta-feira como esta, um santo foi crucificado e foi morto. Por que santo? Porque mesmo sabendo de tudo que lhe aconteceria, das coisas pelas quais ele passaria, ele não recuou. Porque, irmãos, tem coisas que Deus não pode revelar para mim e para você. Porque se o Senhor nos mostrar, nós tomamos um caminho diferente aí do determinado por Deus. Tem coisas que Deus não pode nos mostrar. Porque às vezes vamos enfrentar uma batalha. No caso de Jesus era a morte. Mas sabia que deveria passar por isso. Eu falo a respeito de situações pelas quais temos que passar. E se pudéssemos escolher, nós desviaríamos dela. Situações que são necessárias passarmos, enfrentarmos. Mas nós faríamos o quê? Irmãos, desviaríamos. Sabe por quê? Porque, poxa, por que eu tenho que passar por isso? Eu não quero passar por isso. E geralmente, irmãos, né, mudamos o caminho, mudamos o rumo. Mudamos a direção. Por que foi Cristo, irmãos, a ser morto? Porque Deus sabia que Ele não desviaria da missão. E sabe um recado de Deus para você hoje? Que Deus me deu, eu já assimilei, e eu preciso passar para você. Cristo cumpriu a missão dele, para que você tivesse as ferramentas e as armas para cumprir a sua hoje. Cristo cumpriu bem a missão dele, não recuou para que eu e você recebêssemos as ferramentas. Aí ele disse: no mundo você vai passar por aflição, mas tem bom ânimo. Se você for perseguido, não se entristeça, o seu galardão é grande, permanece firme.
Se você tem um trabalho, lançou a mão do arado, não olha para trás. Porque ele várias vezes foi tentado a olhar para trás e não olhou. Sabe? São coisas assim que eu e você precisamos lembrar. Porque hoje não é dia de tristeza, e sim de alegria. Porque Ele nos deu a ferramenta. E assim como Ele cumpriu o propósito e a missão dEle, nós não podemos nos desviar, gente, do nosso propósito, da nossa missão, dos projetos de Deus para as nossas vidas. A igreja está trocando os projetos de Deus pelas coisas que o coração do homem planejou. Estão trocando os propósitos de Deus por aquilo que o coração do homem deseja. Estão trocando o que é obra de Deus. Olhamos as situações e tem aqui a vontade de Deus para ser feita, e a vontade do coração. Estamos entrando pelo caminho da vontade do coração, e por isso muitos estão se perdendo. Muitos estão se perdendo. Ano a ano, dias a dias, eu vejo pessoas se distanciando, se afastando. E gente, eles usam a maior quantidade de justificativas para se afastar. Uma delas hoje, a do momento: a igreja tem muitos defeitos. A igreja tem muitos problemas. Sim. Eu não volto para a igreja, sabe por quê? Com medo dos olhares da pessoa, das pessoas que estão lá dentro. É mentira, porque está gostando do que está vendo lá fora. Está gostando do que está vendo lá fora. Sabe? Quantos olhares Jesus enfrentou até chegar na cruz, gente? Sendo chamado de Belzebu, dos maiorais dos demônios, e Ele não deixou a obra, sabe para quê? Para que eu e você tivéssemos a ferramenta para caminhar hoje. E nos disse: sede santo, como é santo aquele que vos chamou, para que pudéssemos andar em santidade. Ele nos deu condição. Ele disse: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu tenho medo dos olhares das outras pessoas. Não é isso não. Ovelha reconhece ovelha. Ovelha reconhece ovelha. Então não é esse o problema. A igreja é cheia de problemas. Aí sabe o que a pessoa começa a fazer? Ele anda para cá, anda para lá, anda para cá, anda para lá. Sabe? Está na igreja da graça. Não, vou para a Assembleia de Deus. É da Assembleia de Deus. Eu vou lá para a Batista. Vem da Batista. Vai para o Universal. Vai da Universal, vai para a Católica. Da Católica vai para onde? É para ir mesmo, para o inferno. Não para, irmãos. E sabe qual é o problema? Pastor, a igreja é cheia de problemas. Você acha que os problemas que encontra na igreja hoje começaram hoje? Começaram hoje? Não. Vamos para a igreja, irmãos, para as primeiras igrejas. Vamos para elas. Olhando para as primeiras igrejas, até escrevi algumas coisas aqui. A pessoa fala assim: eu vou sair de onde eu estou, eu vou congregar lá na igreja em Corinto. Eu vou para a igreja de Corinto, porque lá é melhor. Só que aí você lê a carta de Paulo a Coríntios, aí você vê que a igreja lá tem grupinho, tem inveja, tem contenda, tem briga na justiça, e crente, sabe, que se prostitui. Já leu as cartas de Paulo aos Coríntios? Já ou não já? Então a igreja tinha tudo isso. Então eu não vou para essa igreja não vou ficar em Corinto não. Eu vou para Éfeso. Eu vou para Éfeso porque lá é melhor. Pois é, mas lá tem crente que deixou o primeiro amor. Esse povo deixou o primeiro amor. Quer saber? Eu vou para Tessalônica. Lá que vai ser a igreja melhor para mim. Aí você vai ter Tessalonicenses, lá tem um pessoal que não gosta de trabalhar. Sim, capítulo 3, verso 11, você vai lá. Tem um pessoal que não gosta de trabalhar. Pessoal preguiça. Não, então não vou. Eu vou para Filipe. Eu vou para a igreja em Filipe, porque lá é bom. Pois é, mas lá tem um problema. Lá tem os cães, os maus obreiros. Lá é um problema. Os obreiros na igreja de Filipe, olha, lá tem os cães. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não concordo com aquilo, não concordo com aquilo outro, e vai contra a obra de Deus, de verdade. Essa igreja de Filipos é difícil. Eu vou para Colossos. Pronto, lá para Colossos é uma igreja melhor. Pois é, mas os colossenses lá tem um problema com a doutrina.
O pessoal está vendo anjo. Eles veem o anjo e cai. Eu estou vendo o anjo e cai. Você viu para a palavra de Deus? Aqui, eles dançam, quer dizer, eles dançavam. Eles viam os anjos e saía dançando. Bom, se você olhar a Bíblia, quem vê o anjo, quem via anjo, ou se prostrava, ou caía, mas saía dançando lá, não. Estou vendo o anjo, estou vendo o anjo. Tudo isso aqui é o que, gente? Tudo isso aqui é o que, gente? Igreja. Tudo isso aqui é igreja. Então eu vou lá para a galáxia. Eu vou para a igreja da galáxia. Lá é melhor. Lá os crentes mordem um ao outro. Não, pastor, não acontece. Isso não acontece, não. Gálatas capítulo 5. Aí, só o versículo para mim. Capítulo 5, versículo 15. Gálatas 5,15. Olha lá. Ó. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos. Se está mordendo, está batendo, está espancando, cuidado para não matar o irmão. Mas que igreja é essa? É a igreja da galáxia. Então eu não vou ficar nessa igreja não. Eu vou lá para a igreja de Tiatira. Lá em Tiatira é uma igreja porque eu posso ficar. Pois é, João falou que lá tem um problema. João escreveu que lá tem uma mulher que se diz profetiza, mas tem um espírito de Jezabel. Ela diz que profetiza, mas na verdade ela quer enganar os irmãos para levar os homens para a cama dela. É quebra-vaso. E Deus já deu até o tempo para eles arrancar essa mulher de lá. Falou a Tiatira. Está amarrado, eu não vou para essa igreja de Tiatira, não vou de jeito nenhum. Não vou para essa igreja não, eu vou para outra. Sabe onde eu vou? Eu vou para Laodiceia, porque lá é bom. Laodiceia sim, só que Laodiceia o povo é morno. Uma hora eles são crentes, outra hora eles não são crentes. Uma hora eles dão glória a Deus, outra hora eles xingam. Uma hora ele abraça o irmão, o senhor é meu irmão, o senhor é tudo. Oh, eu te amo em Cristo. Outra hora ele no irmão. O povo é morno. Não. Então Laodiceia não é bom para mim. Não é bom não. Então, sabe para onde que eu vou? Ao invés de Laodiceia, eu vou para a igreja de Pérgamo. Aí sim, uma igreja perfeita. Só que lá tem a doutrina de Balaão. E tem os nicolaítas. A doutrina do Balaão é aquele que engana o que é de Deus, mesmo fazer o povo tropeçar. Não. Quer saber? Eu vou para a sede em Jerusalém. Sim, porque sede. Irmão, igreja de sede tem problema, irmão. Não. Eu vou para a sede em Jerusalém, porque lá você sabe e tal. Pois é. Na sede em Jerusalém tem gente preconceituosa. Na sede em Jerusalém, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Paulo foi, gente, humilhado, desprezado. Lá tem um povo que despreza, lá tem um povo que é preconceituoso, lá tem um povo assim. Olha, se eu fosse você, eu não ia para lá não. Até agora eu falei quantas igrejas? 10. E eram todas as igrejas que estavam onde? Na onde? E eram as igrejas as primeiras. Já existiam problemas? E nós vamos ficar aqui no mundo não sei mais quanto tempo, até Jesus voltar, ou até Cristo nos chamar pessoalmente. E quando é que os problemas nas igrejas vão acabar? Sabe por que tem problema na igreja? Porque homens congregam nela. A igreja tem problema, sabe por quê? Porque nós congregamos nela. Então eu vou sair da igreja, você vai ser mais um problema, porque você vai ser um membro amputado. E um membro amputado não vive, vai morrer, vai secar. Então o que eu preciso? Eu preciso entender que Cristo não permitiu que nenhuma destas coisas o tirasse da onde? Do propósito, do caminho, do chamado de Deus, gente. O santo morreu. Como nós hoje podemos olhar para frente e saber que cada um de nós temos uma missão. Se cada um cumprir bem a sua missão, termina os problemas da igreja.
Se cada um cumprir bem o chamado, o propósito de Deus para a vida dele. Agora vem dar desculpa que eu não vou na igreja por causa disso, eu não vou por causa daquilo, eu não vou por isso e por aquilo. Mentira. Mentira. Já está feliz com a situação em que está. Ou nós somos ou não somos, ou estamos ou não estamos, ou somos de Deus ou não somos de Deus, meu irmão. Porque quem é de Deus, ele vive debaixo de qualquer, irmãos, regime na orientação do Senhor. Quem é de Deus, ele segue o exemplo de Jesus. Jesus foi ali, meu irmão, eu vou explicar, já terminando o 15º e o 14º dia. Jesus foi lá no Jordão para ser batizado. João Batista dá uma olhada e fala o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o que? O pecado do mundo. E aí Jesus vem para ele e fala: eu vim batizar João. João fala o que para Jesus? Não, eu preciso ir a ti, tu vens a mim? Não, eu não vou. João, me batiza, João, me batiza, João. Não, eu preciso ir a você, o senhor vem a mim? Não vou aceitar. E Jesus olha e diz: João, deixa que aconteça, para que se cumpra aquilo que está o quê? Aquele batismo de João era para remissão de pecados. Jesus não tinha pecado. Sepultamento da velha criatura. Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha, irmãos, cometido nada. Mas ele foi lá, sabe por quê? Ele estava dizendo: João, eu não posso continuar caminhando se eu não estiver debaixo da bênção. João declarou que Jesus era melhor do que ele, mas a autoridade naquele momento estava na mão de quem? Então Jesus devia passar. Sabe, eu sou melhor, eu sei, eu faço, mas se não tiver submissão, se não for, irmão, submisso, se não for, sabe, tiver essa visão, não estará na bênção. E eu me preocupo hoje, porque, irmãos, a pessoa sai de um lugar, vai para outro lugar que tem história, de um lugar, irmãos, aonde tem, sabe, um ensino sadio, e vai seguindo uma coisa e outra, um lugar e outro, abrir uma portinha, é uma igreja, eu estou indo. Cuidado, você não sabe a história, como começou, se não foi em submissão. Ali está ali, irmãos, sabe, Jesus falou: não, João, vai se cumprir, tem que ser como está o quê? Eu vou continuar o ministério, eu não posso morrer por você se eu for rebelde àquilo que está escrito, ou seja, eu não posso te dar aquilo que eu não tenho. Paulo falou na Santa Ceia: o que eu lhes ensinei, o que também recebi do Senhor. Ninguém pode oferecer e ensinar aquilo que ele não aprendeu. Como é que eu vou pedir, irmãos, que uma pessoa ela saiba ouvir se eu não sei ouvir? Como é que eu vou pedir que uma pessoa seja submissa se eu não sou submisso? Então Cristo ensinou tudo isso com a sua caminhada. Tudo isso ele mostrou para que eu e você tivéssemos sucesso e vencêssemos aonde quer que estejamos, meu irmão. Aonde você estiver, se seguir as orientações de Cristo, o Senhor te dará vitória. O Senhor te fará vencer. Aonde nós formos. Questões. Tanto para tentar te fazer parar, para te fazer recuar. Existe ou não existe? Muitas ou poucas? Muitas. Algumas até que te decepcionam. Puxa, por essa eu não esperava essa. Não esperava. Mas você vai na história dos apóstolos. Você vê Pedro discutindo com Paulo, Paulo discutindo com Pedro. É verdade ou não é? Sim ou não? E aí? Se lá já tinha essas discussões, será que hoje não vai existir? Hoje, se você fala mais duro com alguém, alguém fala mais duro com você, pronto, vira notícia. A igreja está assim, porque fulano é do outro, é do diabo e tal. Paulo era do diabo? Pedro era do diabo? Acreditamos em tantas coisas, meu irmão. Mas acreditamos, sabe por quê? É porque nós não cremos verdadeiramente no que o Senhor nos disse. Porque se estivéssemos na fé e crendo, não desviaríamos disso aqui por nada. Porque uma das palavras ditas por Davi é: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tá feio, tá caindo, fulano, ciclano, beltrano, sim, mas você não pode ser atingido.
Porque você está na fé. Porque você está dentro da visão. Sexta-feira Santa é o que, irmãos? Porque um santo morreu e a sua morte nos trouxe vida. A sua morte nos trouxe vida. Cordeiro separado ao 10º dia. Foi o dia que ele entrou em Jerusalém. Vamos colocar, domingo passado. E aí o que acontece, irmãos? O cordeiro pascual morreria ao 14º dia, que cairia quando? Na quinta-feira. E Jesus morreu numa sexta-feira, que já era o 15º e não 14º. Por quê? Não está errado? Não. Na cruz, Jesus não é o cordeiro pascual. Ele é na ceia. Por isso, Paulo diz na sua primeira carta ali aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ver para mim? Coloca rapidinho para mim, irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 11. 33. Vou ter que abrir minha Bíblia. Pronto, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-los-ei quando for ter convosco. Ou seja, quando nós nos ajuntamos na Páscoa, Cristo, na ceia, Cristo é o quê? O cordeiro pascual, ele é o quê? O alimento. Na cruz não. Na cruz ele não é o cordeiro pascual. Quem é Cristo? À meia-noite, quando ele é preso. Nós iniciamos falando do quê? À meia-noite passaria quem? Quem? O anjo da? Cristo é preso quando? À meia-noite da quarta para quinta-feira. Tá? Não, meia-noite de quinta para sexta. Quinta-feira. Na quarta, no 14º dia, aonde a ceia é celebrada, no 14º dia para a quinta-feira ele é preso. Aí a quinta-feira tem o julgamento e começa então o processo. À meia-noite Cristo é preso, que é onde o que, irmãos? O anjo da morte o que? Passou. E ali o primogênito, os primogênitos o que? Morreram no Egito. À meia-noite o anjo da morte vem. Quem é o primogênito morto? Jesus. Seu sangue aspergido sobre nós. Ou seja, ele é o primogênito da morte. Tá? Ele é o primogênito. Então, naquela meia-noite de sexta, quinta para sexta, que deveria ser, irmãos, o dia que ele estaria comendo a ceia com seus discípulos, ele estava sendo o quê? O cordeiro. O cordeiro. O primogênito dos mortos. Primeiro dos mortos. Que aonde veio a maldição, veio sobre ele. Então, na ceia para nós, ele é o quê? Cordeiro pascual. E na cruz, o que ele é? Gálatas 3,13, está escrito o quê, irmãos? Porque maldito todo aquele que for o quê? Pendurado no... Na ceia, ele é o cordeiro pascual. Na cruz, ele é o quê? Maldição. Na cruz ele é a maldição. Naquele momento ele estava sendo, ele era o que, irmãos? Ele, naquele momento, tendo sobre si os nossos pecados, ele estava o que? Separado. Ele era odiado de Deus. Aí alguém fala assim, poxa, porque a cruz ela é símbolo de maldição. Não, não é a cruz. Maldito que for o que? Pendurado no... Então a maldição estava sobre Jesus, não no madeiro. Ah, mas é um símbolo de maldição. Depende. Se tivesse um Cristo ali crucificado, morto, sim, ali sobre ele estava a maldição. Mas o madeiro liso representa que Cristo, o que, irmãos? Ressuscitou. Tá? Então ele foi preso e foi o primogênito. Morreu,
Seu sangue foi o que, irmãos? Colocado nos umbrais do nosso coração. Por que eu e você não morremos hoje? Porque em nós tem o que? A marca do sangue. Então ele morreu, derramou seu sangue, para que eu e você tivéssemos o que? Quando um santo morre, traz. E o sangue de Cristo, ele é tão perfeito, que a Bíblia diz que quando ele inspirou, e a sua última gota de sangue caiu, a terra deu os seus mortos. Houve, irmãos, o arrebatamento, ressurreição naquele dia. O sangue caiu e a terra o quê? Deu os seus mortos. Por quê? O sangue produz vida. E o que eu quero que o Senhor Deus lhe dê hoje? Que a vida que há no sangue venha sobre a sua vida. Que tudo que é da morte bata em retirada. Porque, irmãos, ele passou por cima e nós temos a marca do sangue. Nós temos a marca do sangue. E o que um dia gerou morte, já não pode ter liberdade em você. A minha oração é para que a vida do Senhor hoje reine em ti. E você saiba que a Páscoa representa o quê? O nosso Cordeiro que foi morto, o primogênito dos mortos, como diz a Bíblia. O primogênito dos mortos, ele foi morto. Para quê, irmãos? Para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Quem entendeu isso, diga amém. Você entendeu o significado da Páscoa? Da obra do Senhor Jesus? E Jesus descobriu a sua missão estando aonde? No templo. Jesus descobriu a sua missão estando no... Quanto tempo nós estamos no templo? E às vezes não abrimos os olhos para a nossa missão ainda. Mas eu tenho certeza que hoje Deus está abrindo os nossos olhos. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Há algo que eu e você precisamos fazer. E o que é para você fazer, o outro não vai fazer. Para de adiar ou atrapalhar os planos de Deus simplesmente pelos prazeres da sua própria carne ou pelos projetos do seu próprio coração. Não adia não. O que tem de fazer, tem que fazer hoje. É agora e já. Amém? Eu vou entregar para você o sangue do Cordeiro hoje. E eu vou orar, desafiando a morte, desafiando o espírito de morte. Por quê, irmãos? A vida no sangue de Cristo. Esse sangue eu consagrei, eu apresentei a Deus em oração, coloquei diante do Senhor no momento de oração, para que fosse santificado. E eu quero essa bênção sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém?